Então, um tema que o Espírito sugeriu para que estivéssemos trabalhando, deu a direção, né? É Evangelho, o poder que salva. Existem fundamentos muito importantes e nesse primeiro momento queremos trazer fundamento do contexto daquilo que vamos trabalhar nessa noite, também amanhã, né, nos cultos, segundo a instrução do Senhor. E queremos ensinar coisas importantes à igreja. Queremos avançar no entendimento do Evangelho, e isso é importante por dois motivos. O primeiro é para que realmente você entenda a salvação na sua vida. Eu tenho plena convicção, né, que todos aqui, não a grande maioria, mas posso falar todos, têm a certeza e o testemunho da salvação em Cristo Jesus. O segundo aspecto, que eu julgo ser mais importante para nós, é você saber levar isso, manifestar isso para salvar aqueles que ainda não têm a salvação em Cristo Jesus. Aleluia! Quando conhecemos a verdade sobre algo, somos libertos, para que esse poder libertador liberte os outros também. Diga para o irmão do teu lado, você não pode libertar os outros se você não for livre. Aleluia! Então, vai ser livre em nome de Jesus. Amém? Então, o Evangelho é o poder que salva. E o primeiro texto que nós vamos estudar, aprender, Marcos capítulo 16, verso 15 até o verso 20. Marcos capítulo 16, do 15 ao 20. O ano passado, eu estava num tempo de jejum e oração lá em Navegantes, ficamos uma semana lá, junto com o pastor André e a pastora Lenita, e o Espírito Santo começou a falar algumas coisas comigo, né, a respeito, principalmente do batismo no Espírito. Não é o nosso tema, nosso objetivo trabalhar aqui, mas uma das coisas que passaram a respeito disso tem a ver com essa palavra que nós vamos aprender hoje. E o Espírito Santo tem conduzido o ensino da palavra nessa direção de limpar os nossos olhos para entendermos o poder, a simplicidade e a força do Evangelho do Senhor. Aleluia! E isso tem nos alegrado muito para a glória de Deus, no nome de Jesus. Você encontrou aí? Amém? Marcos 16, do 15 em diante. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram, pregaram por toda parte e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Glórias a Deus. O Senhor Jesus estava ressurreto dos mortos, já estava há alguns dias aparecendo e dando instruções aos discípulos, e aqui são as últimas instruções, um pouco antes dele ser elevado ao céu, dele ser arrebatado para junto de Deus. Ele traz essa palavra aos seus discípulos. E nós vamos caminhar aqui passo a passo para você pegar esse fundamento, essa base. Ele diz, vão pelo mundo todo. Você deve entender o contexto no qual Jesus está falando isso. Veja bem, os discípulos de Jesus, todos eles eram judeus. Todos eles eram o quê? Judeus. Sabe quem é judeu? Não. Mais ou menos. Quem são os judeus? São os israelitas, os descendentes de Abraão, o povo de Israel, né? Judeus, hebreus, israelitas, é gente dessa raça, dessa descendência.
E Israel tem uma história com Deus, o povo judeu tem uma história com Deus. E esse povo carrega uma tradição religiosa, carrega profecias, promessas. Você sabia que os judeus, eles têm Antigo Testamento exatamente igual ao seu? Que todos os dias os rabinos, mestres e judeus leem a Antiga Aliança como você? Você lê a Antiga Aliança? Não? Você lê a Bíblia todo dia? Você está perdendo para o judeu. O Antigo Testamento dos judeus é exatamente igual ao seu. A diferença é que ele está numa ordem cronológica diferente. Não é como a nossa cronologia, mas é o mesmo texto, as mesmas histórias, a história dos reis, crônicas, os profetas, Gênesis, tudo. Os judeus construíram sua espiritualidade, sua fé, baseado na Antiga Aliança, na lei de Moisés, nas promessas a respeito da vinda de um Messias, de um Salvador para Israel. Quando Jesus encontra esses homens, eles são judeus, carregam essa cultura, essa crença na vida deles. Mas quando Jesus chega, Jesus começa a ensinar algumas coisas, pastor Valdeci, que começa a confrontar aquelas crenças que eles tinham. Jesus começa a mexer em alguns fundamentos do que eles acreditavam. E essa era a grande dificuldade que os discípulos tinham de entender algumas coisas, Meire. Até a Meire veio, meu Deus, né? Veja, eles tinham dificuldade, e esse foi um dos grandes motivos pelos quais Jesus foi perseguido pelos sacerdotes de Israel. Porque ele falava coisas que era loucura para a cabeça daquele povo. Como ele pode ser o Messias? Ele não é guerreiro, ele não pega em espada, ele não dá tiro, né? Ele não briga, ele não tem raiva, ele não... Não, o Messias, ele tem que ser diferente. Como é que ele pode ser o Messias, pode ser o rei de Israel, se ele nasceu na estrevaria? Tinha que ter nascido no palácio, né? Como que ele pode ser sacerdote se ele é descendente da tribo de Judá, não da tribo de Levi? Muitas coisas confrontavam a crença deles. Os discípulos carregavam isso na cabeça, eles foram catequizados, doutrinados nessa linha de pensamento. Você vê, por exemplo, que o que Satanás quis várias vezes com Jesus foi fazer ele ser rei natural. Criar uma revolta, derrubar o Império Romano e tornar a nação de Israel livre. Várias vezes tentaram fazer Jesus ser rei à força. Você já leu isso na Bíblia? Não? Leu ou não? Vocês estão aqui, se você participar, esquenta, né? Se você ficar quieto, vai ficar mais frio, né? Acredite. Glória, aleluia. Várias vezes tentaram fazer isso. Satanás estava incitando, Satanás propôs para Jesus, seu França: se dobre, me adore, e todos o reino, riqueza e glória da terra vai ser teu. Quando Jesus disse aos seus discípulos: eu vou morrer, vão me prender, vão me destruir, vão me matar, mas fique tranquilo, no terceiro dia eu vou voltar. Pedro chamou Jesus do lado e disse: está amarrado, nada disso vai te acontecer, você é o rei de Israel. Jesus mira bem no grão do zóio de Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. O que era a sugestão? Capaz mesmo. Rei, você é rei, que vai morrer na cruz, está louco? Mas o projeto de Deus prevaleceu, porque Jesus fez a vontade de Deus. Mas havia muita tradição na mente e no coração dos discípulos. Quando Jesus chega aqui e diz: vão pelo mundo todo, começa o desafio. Porque eles eram judeus, e eles acreditavam que a promessa do Messias, diretora, era só para os judeus. Como assim vão para o mundo todo? Que negócio é esse para o mundo todo? Eu nunca comi na casa de um gentil, como é que eu vou para o mundo todo? Eu, hein? Vão pelo mundo todo. Veja a dificuldade que eles tiveram. 9 anos depois que Jesus deu essa ordem, foi que eles saíram de Jerusalém.
foi que eles saíram do povo judeu para pregar o evangelho. Isso porque Saulo começou a passar o chicote no lombo da galera. Um jovenzinho chamado Saulo, né? Um homem pacífico, né? Um homem querido, um doce de criatura, matava todo mundo, prendia criança, velho, idoso, não queria saber. É crente? Morre. Saulo começa a desencadear uma perseguição ferrenha, e então a galera foge, e aí começa a pregar o evangelho fora dos parâmetros do povo judeu. E não é que o povo começou a se converter? 9 anos depois, Jesus disse: vão pelo mundo. Então eles tinham muita dificuldade de entender isso, porque a cabeça deles era uma cabeça do povo judeu, era uma cultura diferente. Jesus primeiro chega e diz: vão pelo mundo todo e preguem o... Meu Deus, aqui complicou. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho. É para ir pregar o quê? Evangelho. O evangelho é aquilo que Jesus pregou e ensinou. Não é para ir para o mundo todo, Pedro, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Matias, Judas, não o traidor. É para ir para o mundo inteiro, não ensinar sobre a lei de Moisés, sobre os profetas. Não, é para vocês irem pregar só o evangelho. É mais um desafio para eles. Só o evangelho. Só aquilo que... Não estou entendendo. Como assim? Então, esse é o contexto dessa proposta, desse chamado de Jesus. Eles tinham que disseminar a mensagem de Cristo a todos os lugares da terra por onde passassem. Essa era a vontade de Deus, esse era o plano do Senhor. Então vão pelo mundo todo e preguem o evangelho. Muitas pessoas, quando leem esse texto, acham que isso significa apenas o evangelizar, no sentido, eu fui ali, preguei o evangelho para o meu vizinho, ele veio para a igreja, pronto, cumpri o ídolo do Senhor, preguei o evangelho. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que a única mensagem a ser pregada é o evangelho. Depois que alguém vem para Jesus, é aí que começa o evangelho. Diga assim: o evangelho começa a ser pregado quando alguém vem para Jesus. Aleluia! A entrega a Cristo, crer em Jesus, é o primeiro passo. A partir daí é que a pessoa realmente vai conhecer o evangelho, vai entender o evangelho e vai viver o evangelho. Agora nós estamos enfrentando um problema semelhante nos nossos dias. Existe uma cultura evangélica se instalando no mundo inteiro. Pela ausência daquilo que vamos entender hoje, estão tentando colocar de novo a mensagem de Cristo dentro de uma caixinha lapidada pela inteligência humana, pela mente humana, pela tradição religiosa, pela cultura dos homens. E nós estamos enfrentando uma geração complicada, seja velho, criança ou adulto, não importa. Porque cada dia mais está sendo um desafio descobrir quem é de Deus, quem não é. Quem é do Espírito e quem não é, quem é profeta, quem é vaso na mão do oleiro, ou quem é vaso na mão do cão. Porque o negócio está estreito. Veja, ele diz: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. O evangelho é o objeto central do que Jesus está dizendo aqui. Então veja bem o verso 16. Quem crê no quê?
Quem crê no quê? No Evangelho. Vão pelo mundo inteiro, anunciem, preguem o Evangelho. Quem crê no Evangelho? Então a primeira coisa necessária é crer no Evangelho, não em outra mensagem. Crer no Evangelho. Quem crê no Evangelho e for batizado no Evangelho, será salvo pelo Evangelho. Quem crê no Evangelho e for batizado pelo Evangelho, será salvo pelo Evangelho. O Evangelho é o objeto central nesse texto, mas no português não dá para ficar repetindo 10 vezes a mesma palavra numa frase, porque é incoerente, porque o objeto está ali, não precisa dizer de novo que é ele. Mas como você tem as orelhinhas grandes, né, eu vou ler de novo. Quem crê no Evangelho e for batizado no Evangelho, será salvo pelo Evangelho. Quem não crê no Evangelho, será condenado pelo Evangelho. Aleluia. Tem crente aí ou não? Aleluia. Já tem meia dúzia convertido, né? Até o final do seminário vai estar todo mundo. Escute bem, irmãos em Cristo Jesus. Quem crê no Evangelho, missionário Duarte, e for batizado no Evangelho, será salvo pelo Evangelho. Diga assim: o meu coração tem que ser batizado no Evangelho. Aleluia! Quando o Senhor Jesus anunciou o Evangelho, quando os discípulos pregaram o Evangelho no poder do Espírito, as palavras do Evangelho precisam entrar em nossos corações. Como é que alguém abre o coração para receber o Evangelho? Quando crê no Evangelho. Quando você dá crédito, quando você toma por verdade o que Jesus disse, você recebe o Evangelho no seu coração. Diga assim: crer é abrir o coração. Você abre o coração para aquilo que você acredita. Anote isso. Escreva aí: eu abro o meu coração para aquilo que eu acredito. Se você acreditar numa palavra do diabo, para quem se abriu o teu coração? Falem. Já estão com medo? Está escrevendo, né, irmã? Esse pastor também não tem paciência, né? Não tem mesmo. Vai tomar banho. Fale. Se você crê no Espírito Santo, numa palavra de Deus, você abriu o coração para a palavra de Deus. Aleluia! Por isso você tem que crer na palavra do Senhor, não no que tua mente diz, não no que o diabo diz, não no que o mundo diz, não no que a comadre disse, no que Deus disse. Porque se você acreditar na conversa da comadre, você abriu o coração para ela. Aí estava indo tudo bem na tua vida, estava indo tudo bem no casamento, mas depois da prosa com a comadre, tudo começou a ficar ruim, porque a comadre botou na tua cabeça que você é louca, que você é doente, que você é perturbada, que no Satanás... Você acreditou, abriu o coração para aquela desgraça. Mas quando você abre o coração para a palavra que é pregada nesse lugar, o Espírito Santo te limpa, te liberta, te cura. Aleluia! Primeiro passo, eu tenho que dar crédito ao Evangelho. Quando eu acredito no Evangelho, eu abro meu coração para ele. Acreditar
significa tomar por verdadeiro, dar crédito àquilo. Aquele que crê no Evangelho e for batizado pelo Evangelho, o seu coração deve ser batizado pelo Evangelho. O seu coração deve ser tomado pelo Evangelho. A mensagem de Jesus, o ensino de Jesus, a obra de Jesus tem que encher o seu coração. Você tem que ser imergido no Evangelho, mergulhado no Evangelho, dependente do Evangelho, tomado pelo Evangelho. Quando Jesus está dizendo isso, Ele está falando para estes judeus que estavam acostumados a seguir uma vida de tradição na presença de Deus. Então Jesus está dizendo, vocês têm que ser mergulhados em outra mensagem, a mensagem que eu vos ensinei. Quem está entendendo? O nosso coração não pode andar com Jesus sem ter sido mergulhado no Evangelho. Essas são as palavras de Jesus, Natan. Quando as palavras dele entraram no coração, elas têm que tomar o nosso coração. As tradições religiosas antigas têm que ser destruídas. Os pilares da religião têm que ser arrancados, destronados, moídos, acabados. O nosso coração tem que ser imergido nas palavras de Jesus. As palavras de Cristo têm que possuir o teu coração. Você tem que andar, depender exclusivamente do Evangelho. Todos os dias da sua vida. Aleluia! Quem está entendendo até aqui? Então Jesus está propondo para eles uma ruptura com tudo que eles estavam vivendo. Jesus nunca propôs uma ruptura com a lei de Deus, porque Ele cumpriu a lei de Deus, Ele não veio rasgar a lei. Diga assim, Jesus cumpriu a lei de Deus. Mas não tinha compromisso com tradição religiosa. Aleluia. Mergulha no Evangelho. Quem crê no Evangelho e for batizado no Evangelho. Veja bem, o batismo no Evangelho, ele é expresso publicamente pelo batismo nas águas. Quando alguém se batiza nas águas, deveria ser uma consequência do Evangelho ter batizado o seu coração. Quando o Evangelho entrou e batizou o seu coração, você se batiza nas águas como expressão dessa fé que você recebeu e dessa fé na qual você quer andar. Aleluia. Quando o coração de alguém não é batizado pelo Evangelho, essa pessoa passa pelo batismo nas águas. Mas isso não carrega o poder espiritual que deveria. Porque o coração ainda está preso nas tradições antigas. Por isso é necessário, antes de se batizar nas águas, entendimento da fé, do Evangelho, do que Cristo fez. Porque senão, a pessoa só tomou um banho na água gelada. Aleluia. Vocês estão aqui? Amém. Amém. Quem não está aqui? Levanta a mão. Quem crê no Evangelho, for batizado no Evangelho, será salvo pelo Evangelho. O que é o Evangelho? Todos entenderam até aqui? Amém? O que é o Evangelho? A palavra Evangelho significa boas novas ou boas notícias. Esse é o significado natural da palavra
boas notícias. Então o Evangelho é uma boa notícia. A notícia de que Cristo veio pagar pelos teus pecados e você não precisa mais ser condenado à morte eterna por causa dos seus pecados, porque Jesus Cristo pagou por eles. Basta que você dê crédito a Ele e você será salvo. Uma ótima notícia: antes não havia como ir para o céu, agora tem. Uma ótima notícia: antes você era escravo do pecado, agora você pode ser livre. É uma ótima notícia: antes não tinha como você vencer as maldições desse mundo, agora você pode ser livre. É uma ótima notícia: não tinha médico, benzedeira que arrancasse o demônio do teu couro, mas agora tem. Aleluia! Sai azar, né, dona Maria? Não tinha jeito para aquele traficante, para aquele bandido, agora tem. Ótima notícia para o doente, ótima notícia para o oprimido, ótima notícia para o perdido, ótima notícia para o preso, para o viciado, ótima notícia. Aleluia! Evangelho é uma ótima notícia. Antes não tinha jeito, agora tudo é possível. É uma ótima notícia. Agora, só pode ser uma boa notícia. Presta atenção aí, irmã. Presta atenção, irmã. Presta atenção, é você mesmo aí. Olha essa palavra aí, senão eu vou pedir o pastor Cléber brigar com vocês dois. É uma ótima notícia. Uma ótima notícia. Agora você precisa saber por que é uma ótima notícia. O Evangelho não é uma boa notícia, Gilmar, informativa. Sabia que Jesus morreu lá, ressuscitou? Nossa, que legal, isso é informação. 2 discípulos de Jesus, depois de ele ter morrido crucificado, pegaram as malinhas e estavam indo embora. Saindo de Jerusalém para Emaús, indo embora. Aí estavam indo lá, né? Para a casa deles. Aí aparece um homem, alcança eles. Jesus, né? Eles não sabiam que era Jesus. Jesus estava quase passando. Tarde. Daí ele, onde é que vai? Vou para lá, para cá, não sei o quê. E daí Jesus diz, onde é que vocês estão indo? O que está pegando aí? Aí eles olharam assim, disseram, mas você é o único que não está sabendo? Sabendo do que, piazada? Mataram ali o Nazareno lá, não viu falar? Nunca ouvi falar. Pois é, nós achávamos que ele era a esperança, né, de Israel, mas agora faz 3 dias que está morto, ninguém sabe nada. Tudo bem que umas mulheres disseram que viram ele, o túmulo vazio, mas mulherada mente, né? Mulherada sabe que aumenta a história, né? Elas assim, empolgadas. E eles estavam falando com Jesus, então eles estavam anunciando uma boa notícia, né? Eles estavam informando do que tinha acontecido com Jesus. Isso é uma informação. Mas o Evangelho não pode ser uma informação. O próprio Jesus estava vivo. O Evangelho é uma notícia cujo objeto da notícia aparece para mostrar que é verdade. O Evangelho é uma notícia cujo objeto da notícia, que é Jesus, aparece vivo para provar a verdade que ele está falando. Olha eu aqui. Aleluia! Por isso, anote isso. O Evangelho invoca um espírito. O Evangelho invoca um espírito. Sempre que o Evangelho é anunciado, um espírito aparece para provar que é verdade essa notícia. No reino de Deus não existe fake news. É só nos Estados Unidos, aqui também não. No reino de Deus, a notícia é dada e é confirmada imediatamente. O próprio Jesus apareceu para os discípulos a caminho de Emaús.
Eles deram a informação para Jesus do que tinha acontecido com ele. Aí Jesus diz: mas como vocês são cabeçudos. Como vocês demoram. E vai mostrando para eles tudo o que tinha que acontecer. Até que eles entenderam que era Jesus que estava vivo falando com eles. Então o Evangelho é uma boa notícia. O apóstolo Paulo, em Romanos 1,16, inspirado pelo Espírito, ele define o Evangelho por um entendimento do Espírito. E ele diz: eu não tenho vergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus que opera salvação. O Evangelho é o poder de Deus que opera salvação. Escute bem, igreja. Existe um poder espiritual para salvar as pessoas. Sem esse poder espiritual, não há salvação genuína, verdadeira, sobre a terra. Há um poder, Gregory, que salva as pessoas. Sem esse poder, não há verdadeira salvação. O Evangelho é um poder divino que opera salvação. O Evangelho é um poder divino que opera salvação. O Evangelho é um poder divino, um poder espiritual, um poder sobrenatural que opera salvação. Sem a interferência do poder espiritual, não há como salvar o ser humano. Porque ninguém pode ser salvo pelo seu próprio poder. Ninguém pode ser salvo pelo poder do dinheiro. Quanto custa ir para o céu? 12 bilhões de dólares. Faz aqui, manda o Pix. Paguei 12 bilhões de dólares, agora eu posso pegar uma espaçonave e ir para o céu. Dá para fazer assim? Não dá. Ninguém pode ser salvo pelo poder político. Não, fique tranquilo, porque eu sou amigo do desembargador. Eu sou conhecido do deputado federal. Ele vai ligar para o juiz, vai ligar para o Supremo Tribunal e você vai ter direito a entrar no céu. Aí o juiz do Supremo dá uma canetada, carimba, chega com o documento lá, o São Pedro. Aleluia. Corta essa parte. Chega lá no céu. Chega lá no céu, com o carimbo e com a assinatura. Vai entrar. Não vai, aleluia, não vai. Ihu. Aqui não vai valer não. Não dá para entrar no céu pelo poder político, nem pelo poder da economia. Não dá para entrar no céu pelo poder intelectual. Sabe quem que eu sou? Pós-graduado em física quântica. Eu faço pesquisa para a NASA, eu já viajei nas galáxias. O meu cérebro vai ser codificado por um robô, porque ele é muito bom. Eu sou Einstein dessa geração, aí eu conheço tudo. Aí quando chegar lá no céu, vai dizer: aqui não tem lugar para você. Sai azar, né? Não dá para entrar no céu por nenhum outro poder. Deus precisou enviar um poder espiritual, especial, de outro lugar para salvar você. É necessário ser visitado, tocado por esse poder para ser salvo. Quem está entendendo? Não dá para entrar no céu pelo poder das boas obras.
Senhor, eu fiz mais coisas boas que coisas ruins, quebra meu galho aí. Aí o anjo vai dizer: teu galho já foi quebrado, irmão, infelizmente. Não vou ter como quebrar ele porque já chegou aqui 100, né? As nossas boas obras não têm poder de salvação. Somente o ensino e a palavra que saiu da boca de Jesus salva. E você precisa entender isso muito claramente nessa noite. O Evangelho, a mensagem, Gabi, que saiu da boca de Cristo, opera a salvação na terra. Os crentes em Cristo Jesus, os irmãos que já foram salvos, batizados nas águas, ainda não entenderam o poder que fluía de Cristo. Mas nessa noite você vai entender um pouco mais. As pessoas imaginam, Éder e Larissa, imaginam que a salvação é uma doutrina. Tem a doutrina da salvação, tem a doutrina do batismo, tem a doutrina do dízimo, tem a doutrina... Não, salvação é uma experiência viva. Então as pessoas só ficam na doutrina da salvação. Para ser salvo tem que mudar a roupa que veste. Para ser salvo tem que cortar o cabelo. Para ser salvo tem que mudar o sapato. Para ser salvo... Para ser salvo, segundo Jesus, tem que abrir o coração para as suas palavras. E o poder das suas palavras fará uma obra dentro de você. Porque é o poder de Deus, não é o poder da carne. Todas as palavras que saíram da boca de Jesus têm poder para salvar. Não apenas as palavras para salvação, todas as palavras. Jesus disse, João 6,63, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Todas elas. Diga assim comigo, todas as palavras de Jesus operam salvação. Todas elas. Todas elas. Quando Jesus estava ensinando sobre fé, o poder que salva estava operando. Quando Jesus estava ensinando sobre oferta, dinheiro, o poder que salva estava operando. Quando Jesus estava ensinando sobre libertação do cão, o poder que salva estava operando. Qualquer ensino de Cristo, genuinamente sendo de Jesus, opera a salvação. Qualquer ensino que não seja de Cristo, não traz salvação, ainda que se pregue sobre salvação. Sai azar, pastor. Se alguém prega sobre salvação contrário ao que Jesus pregou, não opera salvação nenhuma. A pessoa pode estar falando sobre salvação e não está salvando ninguém. Se o que ela está dizendo não está de acordo com o que Jesus disse. Mas uma pessoa pode estar ensinando sobre finanças. Se estiver de acordo com o que Jesus disse, opera a salvação. Porque todas as palavras que saíram da boca de Jesus têm poder para salvar. Todas. Qualquer palavra, Dona Maria, que você pegar de Jesus,
pode ser um ensino sobre jejum, e você pô-las no seu coração, algo começa a acontecer dentro de você. Porque a salvação é o resultado do poder do Evangelho. Antes de Jesus chegar e anunciar e fazer, ninguém pôde entrar no céu. Mas agora que ele ensinou e fez, todo aquele que crê pode entrar no céu. O Evangelho é o poder de Deus que opera a salvação. Sem esse poder, não há salvação. E esse é um dos problemas que nós estamos vivendo nos dias atuais. Porque muitos distorceram o Evangelho, estão pregando e ensinando de uma maneira completamente errada. Não estão mais dependendo do Espírito Santo, mas dependendo de homens, de tradições, de culturas. Por isso não há salvação genuína. Aleluia. Quem crê no Evangelho e for batizado no Evangelho, será salvo pelo Evangelho. É o Evangelho que opera a salvação. Porque as palavras de Jesus são o próprio Jesus se manifestando na terra. O Jesus físico foi embora para o céu, mas o Espírito do Senhor está conosco, nas palavras que Ele deixou. Quando você prega as suas palavras, um Espírito é invocado para dar vida àquelas palavras. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Aleluia! Quem está aqui? Vocês estão entendendo? Está tranquilo? Veja, gente, que coisa extraordinária. Está sentindo o Espírito aí? Você tem que compreender isso. Todo esforço humano para empurrar a goela abaixo das pessoas a salvação é desnecessário. Se você está no Espírito Santo e você prega o Evangelho, o poder que salva vai atrás dessa pessoa. Vai pegar ela. Vai salvá-la. Vai trazê-la para o reino de Deus. Aleluia! O Evangelho é poderoso. Ele não precisa dos teus argumentos. Não precisa. Só pregue o Evangelho. É pedir demais? Mas quando não anunciamos o Evangelho conforme a verdade, então temos que criar um monte de coisa. Porque falta poder espiritual. Temos que trabalhar com outro tipo de poder. Mas esses outros tipos de poderes não trazem salvação. Só o Evangelho é o poder que salva. Só o Evangelho é o poder que salva. Será salvo pelo Evangelho. Agora, existem dois tipos de cristãos, dois tipos de pessoas dentro do contexto da igreja, do cristianismo em toda a terra. Aqueles que foram convertidos pelo Evangelho e aqueles que estão tentando se converter ao Evangelho. Ih, rapaz! Existem dois tipos de pessoas no contexto do cristianismo. Aqueles que foram convertidos pelo Evangelho, pelo poder do Evangelho,
e aqueles que estão tentando se converter ao Evangelho. E há uma diferença grande entre as duas coisas. Quando o Evangelho entra no seu coração e começa a te batizar, te converter, a força do Evangelho te empurra para frente. A força desse poder espiritual começa a te empurrar aos pés de Jesus, começa a te empurrar para a presença de Deus, começa a te empurrar para a vida com Deus, começa a gerar dentro de você um interesse pela palavra, o interesse pelo Espírito, o interesse pelo céu, o interesse pelo reino. Começa a gerar dentro de você um despertamento espiritual, um avivamento espiritual, e você, quando fica tempos sem orar, tempo sem ler a palavra, tempo sem estar com Deus, você começa a se achar estranho. E você diz, mesmo que eu quisesse, eu não consigo viver mais para o mundo, o Evangelho me estragou. Eu não sei mais andar por aí, fervendo que suco. Não dá. Por onde eu for, vai olhar e dizer, o que o crente está fazendo aí? Mas eu não contei para ninguém, mas está escrito na tua testa. Faça o que quiser. Quer ir lá no meio dos bêbados, os bêbados vão dizer, mas você não é evangélico? Da onde que eu te conheço? Quando alguém é visitado por esse poder, é um poder espiritual que domina você. Domina você. Pega teu coração, começa a te transformar de dentro para fora, de dentro para fora. Aleluia! Do outro lado, quando a pessoa não é visitada por esse poder, ela está tentando se adaptar ao que o Evangelho diz. E aí é um esforço da carne, da mente, um esforço humano, para tentar viver o que Jesus falou. Quando alguém é salvo pelo poder do Evangelho, então perdoar se torna algo natural. Quando alguém está tentando se converter ao Evangelho, perdoar é difícil. Muito difícil. Missão impossível. Aleluia. Por isso você vai encontrar essas duas realidades no contexto geral do corpo de Cristo. A pessoa que tem muita dificuldade para viver o básico da fé, ela está tentando se converter, tentando se adaptar a uma mensagem que ela está ouvindo. Mas aquele que foi visitado pelo poder espiritual que salva, está sendo levado para esse lugar. Há uma força espiritual sobre você, conduzindo você. Aleluia. Então, quando Jesus está dizendo, quem crê no Evangelho e for batizado no Evangelho, será salvo pelo Evangelho. Será salvo pelo Evangelho. Efésios 1,13 diz, quando vocês creram na verdade, o Evangelho que os salvou. O Evangelho que os salvou. Efésios 1,13. Quando vocês ouviram a palavra da verdade, o Evangelho da sua salvação, ou o Evangelho que os salvou. Há mais um texto, eu quero que você anote também, que está em Atos capítulo 11. Deixa
Deixa eu abri-lo aqui. Atos 11, verso 14. Cornélio foi visitado por um anjo do Senhor. E você conhece a história. Esse anjo disse para ele: vá chamar Pedro, que está na casa do fulano de tal, na rua tal, e diga para ele vir aqui. E aqui no 14, olha o que o anjo disse a Cornélio: ele trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos da sua. Ele trará uma mensagem. Pedro trará uma mensagem. Por meio dessa mensagem, você será salvo. Pedro, na sua carta, diz: vocês foram salvos por uma semente imperecível. Vocês foram regenerados por uma semente imperecível, a semente da palavra do Evangelho. Quando você crê no que Jesus disse, o poder de salvação te converte. Quando você não dá crédito, não leva a sério, não abre o teu coração, não dá importância ao que Jesus disse, aquele poder salvador está inoperante. Um dos maiores erros que você tem cometido é a maneira como você trata a palavra do Senhor. Se você entender que o poder para te salvar desse vício está na boca de Cristo, você é liberto. Muitos de nós: eu vou tomar uma posição contra o mal. Amém. E por que ele não vai embora? Porque você toma uma posição por você mesmo. Você não tem uma palavra para se fundamentar. A palavra é uma espada espiritual que destrói o mal. Então você pega na espada e diz: agora eu vou vencer. Mas quando Satanás vem, você não tem nada. Você diz: eu não vou mais pecar, não vou mais ver pornografia, não vou mais me prostituir. Qual é a palavra? Com base no que você está falando isso? Aonde está ancorada a sua fé? Qual é a palavra que opera a salvação para você tomar essa decisão? Não sei. Então não há poder espiritual. Há a sua vontade. Mas eu quero dizer para você que a vontade de Deus está na boca de Cristo. Diga assim: a vontade de Deus está em sua palavra. Diga: minha vontade está nas minhas palavras. Ha! Diga: ha! Eu vou vencer. Amém, vai mesmo. Qual é a palavra? Que palavra? Você quer ser salvo do pecado por sua própria força, por sua própria palavra, por seu próprio poder? Você não pode. Meu Deus! Alguém está entendendo? Quando você pega uma palavra de Deus e você planta ela no teu coração, você medita nela, você ora nela, a santidade de Cristo está sendo transferida para a sua alma. Porque a vida de Jesus está nas suas palavras. O Evangelho é o poder divino que opera a salvação. Não só quando você entregou a vida para Jesus, veio para a igreja. Todos os dias da sua vida de crente, o Evangelho continua sendo o poder que salva. Aleluia! Você precisa deste poder. E ele te salvará de todos os desafios que você enfrentar. Todos, seja em qual área for. Então, o Evangelho é um poder divino
que opera a salvação. Ele fez isso com você no dia que você creu em Jesus, entregou a vida para Ele, se arrependeu dos seus pecados, está andando no caminho da igreja, da fé em Cristo. Eu quero dizer para você que esse mesmo Evangelho continua trazendo poder para salvar você de qualquer outra coisa que te prenda, para salvar você de qualquer outras coisas que possam atormentar a sua vida. Da boca do Senhor vem o poder que salva. Quando você põe a palavra no seu coração, esse poder salvador começa a operar em você. E esse poder te converte. Esse poder te converte. Pela força da palavra, pela força do Espírito. O Evangelho é um poder espiritual que opera salvação. Por isso Jesus disse: vão pelo mundo todo e preguem somente o Evangelho. Quem crer no Evangelho, for batizado no Evangelho, será salvo pelo poder do Evangelho. Aleluia!